Glória a Deus. Quem trouxe a sua Bíblia, a palavra de Deus, abra comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, verso de número 33. Nós vamos para a leitura da palavra, o ministério da palavra, e eu quero hoje desenvolver com vocês o capítulo 11, que o Senhor Jesus venha revelar ao nosso coração aquilo que Ele tem para nós. Amém? Romanos capítulo de número 11, verso de número 33, nós vamos ler 4 versículos. Pode se assentar para você ficar tranquilo e não se cansar. Amém, meus irmãos? Quem está aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, antes de eu ler, ontem nós tivemos uma reunião muito especial com a nossa rede de homens. Foi uma bênção lá na casa do nosso irmão Toninho, que é líder, dos homens, da rede de homens. E eu falei com ele o seguinte, falei com eles, irmãos, a nossa igreja, ela é uma igreja pentecostal. E uma igreja pentecostal, ela é uma igreja animada, uma igreja avivada. Amém? Uma igreja para cima. Amém ou não? Então, queridos, não é que eu queira pedir para você ficar aí, glorificando toda hora, dizendo amém, glória a Deus e aleluia. Seria muito bom se isso acontecesse. Mas quando você é impactado pela palavra ou pela oração, você precisa reagir. O céu, ele não age em nosso favor. O céu, ele reage em nosso favor. Amém? Então, quando eu ajo aqui na terra, o céu reage em meu favor. Então, quando eu dou uma glória a Deus, eu estou expressando a minha devoção, o meu coração a Deus. Claro que alguns falam um pouco mais baixo, outros um pouco mais alto, mas nós não podemos perder esse costume de glorificar e exaltar ao Senhor quando a gente está na igreja, dizendo amém, sim, sim, eu concordo com essa palavra. Amém, meus irmãos? Então, eu falava com eles ontem isso, e eu quero passar a falar em alguns cultos sobre isso. Porque nós não podemos ser cristãos mornos, frios, Nós temos que a cada dia nos fortalecer na graça de Deus. E nós somos pentecostais, irmãos? Nós temos o batismo com o Espírito Santo de Deus e é Ele que nos impulsiona a glorificar e exaltar ao Senhor. E uma igreja, querido, cheia do Espírito Santo é uma igreja forte. Uma igreja que ela não tem o Espírito Santo, ela é uma igreja fraca. E a evidência do Espírito Santo é você exaltá-lo e bendizer ao Senhor. Então, em nome de Jesus aí, dá um glória a Deus bem forte aí. É isso aí, isso aí, glória a Deus. Queridos, diz assim então a palavra de Deus, Romanos, capítulo de número 33, capítulo número 11, versículo de número 33. Diz assim a palavra: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória a Deus, Porque dele, para ele, são todas as coisas. Queridos, o capítulo de número 10, ele termina, falando, nós falamos, a pastora falou sobre isso domingo passado um pouco, e o capítulo número 10, ele fala sobre a rebeldia de Israel, fala sobre a rejeição de Israel a Deus. Israel, na verdade, eles foram rebeldes em relação àquilo que Deus tinha para eles. Eles não aceitaram, eles rejeitaram as bênçãos, ou seja, o amor de Deus para com eles. E também no capítulo 10, aborda a generosidade ou a generosa espera divina de Deus para que o povo de Israel se voltasse para ele e então o propósito se concretizasse da forma que Deus havia designado. E aqui Paulo começa o capítulo 11 falando, queridos,
algo muito legal, muito especial. Ele começa aqui com uma pergunta e ele diz assim, ó, no primeiro capítulo: pergunto, pois, será que Deus rejeitou o seu povo? Será que Deus não quer mais saber do seu povo? Será que Deus rejeitou de um modo que agora cada um de nós temos que viver a nossa vida do jeito que dá e nós não temos mais um Deus que nos cuida? Paulo estava falando ali com aquele povo de Roma, ali com os judeus que ali estavam. Será que Deus rejeitou? E ele mesmo responde imediatamente com uma resposta muito firme e concreta: de modo nenhum, Paulo disse. Porque Deus não rejeita o seu povo, amém? Deus, ele jamais esquece do seu povo. No entanto, Paulo estava falando aqui não estava falando somente sobre os judeus, não estava falando somente sobre os gentios, né? Paulo está falando aqui de todos os povos. Paulo está falando de todos aqueles que um dia conheceram ao Senhor. Claro que o povo judeu, querido, ele era o próprio tesouro peculiar de Deus. Então Deus ama esse povo, os judeus, de tal forma que ele jamais esqueceria, por mais eles errando e falhando. Agora veja bem, Deus, ele não nos rejeita, amém? Ele sempre está conosco, mas nós muitas vezes rejeitamos a Deus. Nós muitas vezes nos distanciamos da presença de Deus. Deixamos de fazer para Deus aquilo que Ele gostaria que a gente fizesse. Queridos, quando eu falei para você que no início, que a igreja de Deus, a igreja de Cristo, precisa ser uma igreja avivada, é porque uma igreja avivada é uma igreja que não rejeita Deus e a sua palavra. O que nós temos visto, querido, é uma igreja que ela está, ao invés de crescer, uma igreja, em vez de ela se fortalecer, ela está se inchando. E o inchaço não é bom. É por isso que nós temos que nos aproximar, pautando a nossa vida na palavra e entendendo que tudo que está na palavra de Deus, foi Deus que deixou para nós, amém? Então eu não posso querer, queridos, as bênçãos de Deus sem obedecer aquilo que Deus tem para nós. Deus, ele jamais vai nos deixar sozinhos, mas nós muitas vezes o rejeitamos. Quando nós o rejeitamos a palavra, o rejeitamos Deus e não obedecemos o que a palavra fala, nós precisamos firmar os nossos passos, os nossos pés no Senhor. E Paulo, ele diz, de modo nenhum Deus vai rejeitar a gente. E aí ele dá um exemplo, aqui mesmo no versículo 1, ele diz: porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Eu mesmo não fui esquecido por Deus. Paulo, ele usa esse argumento pessoal para provar a sua tese. Ele diz: a salvação não veio só para os judeus, veio também para os descendentes, de judeus, veio também para aqueles que se aproximam de Deus, para todos aqueles que vêm da linhagem. Queridos, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que a salvação, o amor de Deus não são só para alguns. Às vezes você pensa assim: Deus, ele ama mais o fulano porque o fulano tem mais tempo de igreja, porque ele faz as coisas mais certas, porque ele é todo alinhado. Queridos, o amor de Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama todo mundo igual e ele jamais vai esquecer de nós. Agora, o que nós precisamos fazer? A cada dia nos aproximar do Senhor Jesus. Nós não podemos o rejeitar. O que é que você tem feito que é uma prova de que você está perto do Senhor, que você está não rejeitando a Deus, não é mesmo? Então, quando eu não rejeito a Deus, eu estou obedecendo a sua palavra e praticando essa palavra. Quando eu não pratico a palavra, eu estou rejeitando. Quando eu não pratico as leis do Senhor, aquilo que Deus deixou para mim fazer, eu estou rejeitando. Então, amados, é tempo de nós pararmos e pensarmos realmente: será que eu estou abraçando? Será que eu estou com Deus de verdade? Ou em algumas áreas eu estou com Ele e outras eu estou rejeitando? Queridos, a Bíblia é a revelação para a nossa vitória. E nós precisamos, em toda ela, de Gênesis a Apocalipse, obedecer essa palavra.
Deus jamais vai nos deixar sozinho. Então nós não podemos deixar Deus também. Amém? Claro, queridos, que nem todos que estão ao nosso lado, vivendo com a gente, servindo a Deus com a gente, vai morar na eternidade. Quando a gente imagina que estando na igreja, participando dos cultos, já basta para mim ser salvo, eu estou enganado. Muitos de nós, às vezes temos uma ideia de que fazer coisas boas já nos levam para a eternidade. Escute, Deus quer salvar todo mundo. Ele quer levar todo mundo para a glória, mas nem todos vão. Por quê? Por causa da rejeição à palavra de Deus. Por não praticar como devia praticar. E a esposa não vai salvar o marido. O marido não vai salvar a esposa. O pai não vai salvar os filhos. William Barclay diz assim: nenhuma igreja ou nação se salva em massa. A relação com Deus é individual. Amém? Cada um de nós vamos prestar conta diante de Deus. Nenhuma igreja ela vai se salvar em massa. Deus não chama homens em multidão. Ninguém é salvo porque é membro de uma nação, ou porque é membro de uma família, ou por ter herdado salvação de seus antepassados. A salvação é uma decisão pessoal por Cristo. Então, queridos, eu preciso decidir não rejeitar a Deus. Eu preciso decidir guardar os preceitos da palavra de Deus inteiramente. Escute o que eu estou pregando para você nessa manhã. Talvez chegará o dia que você vai lembrar disso. O Senhor Jesus, Ele quer sim nos salvar. Mas eu te pergunto, você quer ser salvo de verdade? Você quer morar na eternidade? A pessoa que quer ser salvo, morar na eternidade, ela não rejeita a Deus. Ela não rejeita os mandamentos da palavra de Deus. Então, queridos, terminando essa introdução, eu quero dizer para você, Deus não rejeita o seu povo. Paulo disse, de modo nenhum, Deus vai rejeitar. Agora, o que precisa estar firme na nossa mente, é que eu também não posso rejeitar a Deus. Como que eu rejeito a Deus? Quando eu desobedeço, quando eu não pratico a palavra. Amém? Desenvolvendo um pouco esse texto, aonde nós lemos, a palavra do Senhor diz que, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Queridos, a transgressão do povo de Israel, o fato de os judeus dizer não para Deus, abriu porta para a gente, para os gentios. O povo de Israel errou, o povo de Israel falhou, os judeus não quiseram, Deus não tem problema, os gentios vão querer. Deus ele tem o seu modo de trabalhar, o método de trabalhar, Deus sabe o que faz. E quando os gentios começaram a se converter, isso aqui é muito interessante, irmãos. Quando os gentios começaram a se converter, se você decorrer aqui o capítulo 11, você vai ver que o povo judeu começou a invejar. Começou a sentir inveja, ciúme dos gentios, então eles começaram a se converter também. Porque Deus sabe como Ele faz, Deus sabe como trazer a gente para perto. Então o erro do povo, né, de Israel, o erro dos judeus trouxe salvação para os gentios, queridos. Sempre vai haver uma porta aberta para aqueles que querem. Se você não quiser, isso é uma verdade muito certa, se você não quiser o amor de Deus, a salvação de Deus, a mão de Deus, outro que está perto de você vai querer. Outro que está perto de você vai receber, e você não vai herdar aquilo que era para você, por quê? Porque você o rejeitou. Então pense bem, como está a sua vida com Deus. Pense bem como você tem levado a palavra de Deus a sério ou de qualquer jeito.
Os grandes milagres virão para aqueles que não rejeitam. Os grandes milagres virão para aqueles que obedecem. E se você não quiser, a bênção de Deus sempre vai alcançar aqueles que querem. Mas eu tenho certeza que você quer. Amém? Eu tenho certeza que você vai caminhar para viver e desfrutar do melhor de Deus. Dá um glória a Deus aí. Queridos, Deus sempre deixa a porta aberta. O fato da maioria do povo de Israel ter rejeitado o evangelho abriu caminho, para a salvação dos gentios. Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. A palavra do Senhor fala: porque os judeus rejeitaram a graça, o evangelho foi oferecido os gentios e nos alcançou, graças a Deus. Hoje você está aqui sendo alcançado por Deus, porque um dia alguém rejeitou Deus. Olha como isso é interessante. Um dia alguém não quis o amor desse Deus, e é por isso que hoje esse amor nos alcançou. Claro que isso era um plano divino. Deus tem um jeito de trabalhar, por isso que Paulo diz: com profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo ele escreve o capítulo 11, no versículo 33, ele diz: meu Deus, como a gente vai entender a mente do Senhor? Queridos, Deus sabe o que Ele tem que fazer para trazer você para perto. A minha mãe sempre disse um ditado, eu nunca esqueço, que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então Deus não vai te perder, diga glória a Deus por isso. Mas, se não vir no amor, vai vir na dor. Deus sabe o fato e o porquê você não vem e como te trazer. Então, queridos, é muito melhor a gente obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. É muito melhor eu estar perto de Deus. Então veja bem, Paulo ele explana aqui essa doutrina aos romanos, e judeus, e por fim ele exalta o plano perfeito de Deus. No verso 33 ao 36, Deus é exaltado pelo seu plano vitorioso. E destacamos aqui algumas verdades, Em primeiro lugar, veja bem, versículo 33 ao 35, está com a Bíblia aberta aí? Abre aí para a gente não demorar e você também entender, Porque senão, fico falando aqui, se não entende aí não adianta. Então, Deus é exaltado por seu plano vitorioso. O plano de Deus para trazer você para perto dele é vitorioso. Diga graças a Deus, é vitorioso. Então vamos ver. Olha só, com profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem em primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Então, em primeiro lugar, a nossa crença em Deus, ou a nossa teologia, ela precisa se transformar em adoração a Deus. Vou te explicar isso. A nossa crença em Deus precisa transformar em adoração a Deus. Paulo passa da teologia para a doxologia, da doutrina para o louvor, do argumento para a adoração. John Stott diz assim: não devemos separar a teologia, a nossa crença em Deus, da doxologia, nosso culto a Deus. Então olha aqui nos meus olhos. Se você ama Deus, crê em Deus, acredita que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você pede ou pensa. Se você acredita que Deus é o Senhor da sua vida, aquele que vai fazer grandes milagres na sua vida, a sua crença, essa fé, ela precisa se tornar em adoração. Queridos, não adianta nada a gente amar a Deus e não adorar a Deus, não exaltar ao Senhor. Nós precisamos nos render a esse Deus. Paulo ele se rende, profundidade da riqueza. Quem é esse Deus? Quem vai entender a mente? Quão inescrutáveis são os seus caminhos? Então, querido, se você crê, mas não adora,
também não resolve. Como tem sido a tua adoração em casa a Deus? Você tem adorado a Deus? Lá na sua casa, sua boca, né? O que sai de lá? Sai adoração ou sai briga? Né? Ou sai somente palavrões, xingamento? Tem que adorar a Deus dentro da sua casa, orar, cantar, louvar, bendizer o nome santo do Senhor lá dentro do seu lar, no carro, no trabalho. Precisamos adorar a Deus, irmãos. Nós precisamos sair somente do conhecimento, somente aqui da teoria, somente aqui da teologia, e se lançar aos pés do Senhor, adorar Ele em espírito e em verdade. Amém? Em segundo lugar, as coisas profundas de Deus devem nos levar à adoração e não à mera especulação. As coisas de Deus profundas devem nos levar a adorar. Queridos, a gente tem motivo todos os dias para adorar a Deus, para glorificar ao Senhor Jesus, mas a gente não adora, a gente não glorifica. Olha só, a gente acorda hoje, o dia lindo, você adorou a Deus pelo dia, você glorificou a Deus por isso, pelo dom da vida, por você estar aqui. A gente esquece disso. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso para com a gente, e a gente esquece de glorificar e exaltar. Paulo está dizendo aqui, no versículo de número 35, 34, quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então tudo é feito por Deus, tudo é criado por Deus, e cabe a nós exaltar ao Senhor, glorificar a Ele. Amém, queridos? Como viajante que atinge o pico da íngreme escalada, o apóstolo volta-se e contempla. As profundezas estão aos seus pés, iluminadas por ondas de luz, e toda a extensão de seus olhos divisa um horizonte imenso. Antes de escrever as implicações práticas do Evangelho, Paulo prostra-se diante de Deus em adoração. Então, antes de qualquer coisa, nós devemos nos prostrar a esse Deus e adorar. Igreja Viva do Senhor, eu gostaria muito que você entendesse isso. Queridos, como um viajante que chega ao lugar de destino, chega ao lugar aonde ele desejou, nós precisamos, queridos, buscar essa adoração a Deus. Nós precisamos ir no profundo e dizer: Senhor, as trevas estão iluminadas pela sua luz, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas, o Senhor tem domínio sobre tudo, o Senhor é sobre todos, o Senhor é sobre esse momento que nós vivemos, o Senhor é sobre a luta que eu estou passando, o Senhor é sobre a circunstância que está assolando a minha vida, o Senhor tem o domínio e o controle de tudo. Antes de qualquer coisa, nós devemos glorificar e adorar ao Senhor. Em terceiro lugar, o estudo da teologia, ou então o estudo, da palavra, deve levar-se à compreensão de que Deus não pode ser domesticado, nem plenamente compreendido por nossa mente finita. O homem muitas vezes quer ensinar a Deus. Nós queremos que Deus faça do nosso jeito. Ei, olha para mim. Nós queremos que Deus haja do jeito que a gente acha que Ele tem que agir. Deus não vai agir assim, irmãos. Deus não é o nosso bichinho de estimação que a gente ensina a Ele, do jeito que tem que ser. Deus, queridos, Ele vai agir segundo a sua mente. E a nossa mente é muito limitada. A nossa mente é uma mente, queridos, cheio de situações adversas e erradas, e às vezes a gente quer ensinar a Deus. Deus não vai fazer aquilo que nós queremos. Deus vai fazer aquilo que é melhor para nós e o que Ele quer. Então para de ficar questionando a Deus e dizendo por que Ele está fazendo isso ou por que Ele está fazendo aquilo. Paulo destaca aqui 3 verdades. Primeira, a profundidade da riqueza de Deus. A ideia predominante é que a salvação é uma dádiva de Deus que enriquece imensamente aqueles a quem concedida. Então, queridos, a salvação é algo que Deus nos deu, é algo que Deus separou para nós. 2, a inescrutável sabedoria de Deus.
O conhecimento de Deus se refere ao todo inclusivo e exaustivo entendimento de Deus, e a sabedoria fala sobre o arranjo e a adaptação de todas as coisas para o cumprimento dos seus santos propósitos. O conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, querido, ela vem para quê? Para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. Então é por isso que Deus, queridos, Ele quando te criou, Ele te criou com todo amor, com todo zelo nessa terra. Para quê? Para que o propósito dele se cumpra. Você é criado pelo um Deus sábio e poderoso. O que isso quer dizer? Quer dizer que não vai dar errado, irmãos. Quer dizer que não vai dar errado. O Senhor Deus vai fazer a gente cumprir, sim, o nosso propósito, o processo. Aí é com Ele. O jeito que Ele vai trabalhar é com Ele. Mas não vai dar errado. Dá uma glória a Deus por isso. Foi a sabedoria de Deus que planejou a salvação. E foi a sua riqueza que o a concedeu. Aleluia. Os juízos de Deus não são apenas profundos, mas também insondáveis. Seres finitos como nós, queridos, não podem penetrar nas profundezas desses caminhos inescrutáveis. Jamais nós vamos conseguir chegar perto das profundezas daquilo que Deus é, ou daquilo que Deus, do conhecimento, da sabedoria de Deus. Mas um pouco de Deus nós vamos receber, sim. Um pouco desse amor, um pouco dessa sabedoria, o Senhor vai conceder para nós. E por fim, queridos, eu quero concluir. Quando você vai para a palavra de Deus, para o estudo da palavra de Deus, isso precisa te aproximar mais de Deus. O que eu tenho visto, queridos, são pessoas estudando a doutrina, a teologia, e ao invés de elas entenderem a sabedoria e o amor de Deus, elas estão se afastando de Deus, colocando as suas próprias ideias, colocando os seus próprios métodos. Ah, para isso aqui eu acho que tem que ser assim. Não, a Bíblia é uma só. A palavra de Deus é uma só. A interpretação desta palavra é uma só, queridos. O Senhor veio para que os nossos pecados sejam perdoados. E a partir do momento que nós vivemos com Cristo, nós vamos morar na eternidade. Essa é a raiz do Evangelho. Se for diferente, não tem salvação. Não adianta, a nossa mente ela é finita, limitada. Então, queridos, eu quero deixar aqui bem claro para você. Deus não rejeita o seu povo, jamais. Mas quando você coloca as suas ideias, os seus planos, o jeito que você acha que tem que ser. Ah, não, essa parte da Bíblia, eu acho que tem que ser assim. Não vai funcionar. Porque a Bíblia já foi escrita por homens inspirada pelo Espírito Santo. Então ela não tem que ser mudada. E quem somos nós para querer fazer conforme a gente acha que tem que ser? Nós precisamos cumprir o que a palavra de Deus nos ensina. Porque foi para isso que Deus nos criou. Para viver nessa terra e obedecer a Ele. Para quê, pastor? Porque para Ele são todas as coisas. Por meio dele são todas as coisas. E aí Paulo encerra dizendo assim: pois a Ele a glória eternamente. Amém. A Ele a glória e que assim seja. É dessa forma. Amém, meus irmãos? Deus, Ele é o alvo de todas as coisas. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, veio de Deus e vão para Deus. E a glória pertence a quem? Pertence a Ele. Nós somos meros pó nessa terra e precisamos de Deus. Não temos como bater no peito e dizer: eu consegui, eu fiz, eu agi assim. Não,
foi Deus que fez por nós. É Ele que nos abençoou. Ele é o Criador, o agente de tudo. Por intermédio desse Deus, tudo foi criado. Ele é a finalidade essencial. Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O primeiro e o último. Ele é o nosso Deus. Amém? E é somente Ele que nós devemos atribuir toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pode aplaudir o Senhor, se coloque em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Queridos, eu quero orar com você. Nós estamos terminando essa série. A cada domingo Deus fala muito comigo. O livro de Romanos é o coração do Evangelho, queridos. Muitas pessoas que hoje pregam o Evangelho, doutores de lei, teólogos, se converteram lendo Romanos. Então que você possa na sua casa estudar sobre isso. E o que mais tem me chamado a atenção nessa série que nós estamos terminando ela, daqui mais alguns domingos, temos mais 2 domingos, eu quero ver se a gente consegue fechar. O que mais me chama a atenção é que Deus, Ele fez tudo por nós, mas nós às vezes fazemos tão pouco por Deus. E uma das coisas, queridos, que você precisa, e eu também, ter clareza, é que Jesus já nos justificou, Ele já pagou o preço. A justificação é um ato, mas a santificação é um processo. Eu posso, pastor Wagner, perder a minha salvação? Pode. Pode, se você o rejeitar os mandamentos do Senhor. E eu gostaria, queridos, que você pensasse muito sobre isso, que melhor do que você ter uma casa nessa terra, uma casa milionária, melhor do que você ter uma paz, porque hoje as pessoas, elas pensam assim, ó, não, eu quero servir a Deus, mas eu quero servir a Deus na leveza. Quero servir a Deus na tranquilidade. Fazer do meu jeitinho, da minha forma, conforme eu acho que eu tenho que ser, né? Tem que ser na tranquilidade. Eu quero te dizer que Jesus não pensou isso quando foi para a cruz do Calvário por você. Quando Jesus pensou que Ele iria morrer por você, Ele lembrou e sabia tudo que Ele ia passar. Mas Ele foi. Pagou o preço. Derramou sangue. Justificou a nossa vida. Aí você diz, então tá, pastor, o preço que Jesus pagou por mim, pronto, pagou, não precisa eu pagar. Eu vivendo a minha vida aqui, fazendo na leveza, tá tudo certo. Não, queridos. O Evangelho não é céu de brigadeiro. O Evangelho de Deus é confronto. O Evangelho de Deus é mudança de vida. O Evangelho de Deus é intimidade com o Senhor. O Evangelho de Deus é cultuar a Deus com os irmãos. É estar junto com a igreja, é olhar para Deus e colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Porque dele, para Ele, são todas as coisas. Agora, deixa eu te dizer. Você decide como serve a Deus. Deus, Ele não obriga ninguém. Olha, você tem que ser assim. Muito menos eu como pastor, eu vou dizer, olha, você tem que ser assim. Mas eu te digo a verdade. Quanto mais você se aprofundar em Deus, queridos. Quanto mais você abraçar esse Evangelho e viver com Ele como se fosse tudo para você, mais fácil a sua vida vai se tornar. E quando tudo acabar aqui, nós vamos morar na eternidade com o Senhor. Levante os seus braços para o Senhor, levante o seu rosto. E diga para Ele assim, com o coração bem aberto: Senhor Jesus, tudo é Teu, tudo vem de Ti. Diga, minha vida é Sua, tudo o que eu tenho é Seu. Diga, eu vou Te glorificar, Te exaltar, Te adorar, em todos os momentos da minha vida, porque tudo vem de Ti. Muito obrigado por vocês que estiveram conosco aqui nesse canal. Quero te encorajar a se inscrever nesse momento aí para você receber nossas notificações, vídeos, pregações que vão te ajudar a desenvolver o crescimento espiritual na sua vida. Deus te abençoe.
Fique com Deus.